Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Gilianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu pretendo introduzir o uso de estereótipos no diagrama de classes. Então, vamos dar início a esse conteúdo. Essa é a quarta aula sobre o diagrama de classes e a primeira sobre estereótipos. Estereótipos é um conteúdo um pouco extenso e eu vou dividir ele em pelo menos 2 vídeos. Mas vamos iniciar. Bom, eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Como eu falei, eu já publiquei 4 livros sobre modelagem de software, utilizando a linguagem OML. O meu primeiro livro foi uma abordagem prática, que na época tratava da OML 1.5, mas já incluía a OML2 no final do livro. Depois eu lancei o ML2 Guia de Consulta Rápida, em seguida eu lancei o ML2 Guia Prático, e finalmente eu lancei o meu livro mais completo, mais atualizado, que é o ML2 Uma Abordagem Prática, que se encontra na terceira edição. Então eu vou falar sobre estereótipos. Estereótipos já foram vistos no diagrama de caso de uso, mas eles são muito importantes para o diagrama de classes. Então, os estereótipos, como já foi falado anteriormente, eles são um recurso muito poderoso da OML que permite atribuir características extras a um componente, a um determinado componente. Então ele passa a se comportar de maneira diferente dos seus pares. Estereótipos são utilizados em praticamente todos os diagramas da OML e, como eu falei, eles são particularmente úteis e bem utilizados dentro do diagrama de classes. Existem muitos estereótipos na linguagem OML, inclusive é possível criar novos estereótipos por meio da criação de perfis, nós vamos ver isso ainda nesse canal. Ah, essa é uma das características poderosas da OML, porque permite a OML ser adaptada para um domínio para o qual ela não foi projetada originalmente. Então eu sou capaz de estender a OML, adaptando componentes da OML para se comportarem de maneira diferente do que foi projetado originalmente, adicionando-lhe novas características e se comportando de maneira a suprir essa não cobertura da OML. Então, estereótipos permitem estender a OML para novos domínios. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns estereótipos. Nessa aula eu vou introduzir alguns estereótipos utilizados no diagrama de classes. Existem diversos outros. Na aula seguinte eu vou falar sobre outros estereótipos que eu considero particularmente importantes. Como eu falei, existem milhares de estereótipos na OML e é totalmente inviável apresentar todos. Então eu vou apresentar alguns dos que eu considero mais importantes. Então eu vou falar sobre estereótipo de enumeração, ou enumeration. Então, uma enumeração é um tipo de classe que, na verdade, contém um conjunto de literais, um conjunto de valores que podem ser atribuídos aos atributos de outras classes. As classes de enumeração, elas não costumam possuir associações, mas, em geral, elas são colocadas o mais perto possível das classes que utilizam os seus literais, os seus tipos de valores. Então aqui eu tenho uma classe exemplar, que é uma classe de um sistema de biblioteca, que ela tem 2 atributos: data de aquisição do exemplar, que é do tipo date, letra maiúscula, quer dizer que isso é um tipo que pertence a uma classe, e situação do exemplar, que é do tipo situação, S maiúscula, então ele também é um atributo que na verdade pertence a uma classe. Mas vocês vão notar que ao lado da classe exemplar existe uma classe situação. Essa classe situação, acima do nome dela, entre os sinais de menor e maior, existe a palavra enumeration. Isso significa que essa é uma classe especial, é uma classe estereotipada. Este aqui é o estereótipo enumeration, que serve para declarar que essa é uma classe de enumeração. Então ela tem um comportamento diferente das classes normais. Os seus atributos, na verdade, são literais possíveis, valores possíveis que podem
pertencer aos atributos de outras classes. Esse é um estereótipo de texto, é um estereótipo que não modifica o desenho padrão do componente. Existem estereótipos gráficos que modificam o desenho padrão, como a gente vai ver ao longo dessa aula e em outras aulas. Então, a classe situação, a classe de enumeração situação, possui 4 literais: disponível, emprestado, reservado e consulta local. Isso significa que um exemplar ele pode estar disponível para empréstimo, pode estar emprestado, pode estar reservado, logo não pode ser emprestado, e pode ser de somente consulta local. Ele não pode ser emprestado, tem que ser consultado na biblioteca. Então, esse tipo de o atributo situação exemplar da classe exemplar é do tipo situação. Isso significa então que esse atributo só pode possuir um desses 4 valores. Nenhum outro valor é aceito. Bom, eu vou falar um pouquinho de sinais. Sinais, eles determinam que há um tipo de comunicação entre objetos, mas a reação a esses objetos ela é assíncrona. Isso significa que a reação não precisa ser imediata. O sinal não precisa necessariamente ser respondido. Então, como não é preciso aguardar pela resposta a um determinado sinal, então o remetente ele pode continuar enviando quantos sinais ele quiser. E os dados comunicados eles são representados como atributos do sinal. Então aqui nós temos uma classe que eu chamei de depósito recebido, e ela tem o estereótipo signal. Então isso significa que ela é uma classe de sinal. Ela tem 2 atributos, nome do depositante e valor depositado. Vamos entender melhor para que ela serve daqui a pouquinho. E agora eu vou falar sobre recepções. Recepções, elas determinam que uma classe ela é capaz de receber e reagir a sinais assíncronos. Então, essas recepções, elas são representadas quando existem na 4ª divisão de uma classe. Na verdade, pouca gente sabe que uma classe UML pode ter uma 4ª divisão. Na verdade, ela pode ter até uma 5ª. Mas elas são bem mais raras, tanto a 4ª como a 5ª divisões são mais raras de serem utilizadas. Normalmente se trabalha somente com nomes, as divisões para conter o nome, atributos e operações da classe. Mas eu posso, quando uma classe precisa ter uma recepção de um sinal, representar essa recepção na 4ª divisão da classe. Para que haja uma recepção, é necessário que haja um ou mais sinais. Então, para isso, eu tenho que ter criado também uma classe do tipo Sinon, nesse modelo ou em outro associado ao modelo em questão. Então aqui eu tenho uma classe de recepção, que é a classe pessoa física. A primeira divisão contém o nome da classe, a segunda divisão contém seus atributos, a terceira divisão contém suas operações, e a 4ª divisão contém as suas recepções. Aqui tem o texto receptions, quer dizer que aqui estão as recepções da classe. Então aqui eu posso notar que uma classe pessoa física, os objetos da classe pessoa física, podem receber o sinal de que um depósito foi recebido. Ele vem com o estereótipo signal à esquerda do nome da recepção. E recebe como parâmetro uma string e um double. Notem que esses são os mesmos atributos da classe signal, depósito recebido, que foi explicada antes. Então, a string representa o nome do depositante e o double o valor que foi depositado. O nome do depositante pode ser considerado opcional. Então, aqui nós temos um exemplo de receptions, de recepções, contidas na 4ª divisão de uma classe. Isso é bem mais raro de ocorrer, mas ele é utilizado nessas situações. E eu vou falar um pouquinho sobre os estereótipos para projeto navegacional. Então eu posso criar um modelo navegacional para representar um sistema que roda na web, por exemplo. Então, existe o estereótipo server page. Basicamente, esse estereótipo ele determina que uma classe ela representa uma página web que executa scripts por um servidor, que possui scripts executados por um servidor.
Então, o estereótipo que representa esse tipo de classe é essa engrenagem, que está contida no canto superior direito. Então aqui eu tenho a classe página servidor, quando tiver esse símbolo aqui, eu sei que isso representa uma página servidora. Então, esse é um estereótipo gráfico que modifica o desenho padrão do componente. E existe o estereótipo client page, que representa basicamente uma página HTML que precisa ser carregada no navegador do usuário. Ela possui um estereótipo que lembra uma página carregada na máquina do usuário. Então, isso aqui é um estereótipo gráfico que determina que esta é uma página, que esta é uma client page. Essa classe representa uma client page, uma página do cliente, uma página HTML. E nós temos o estereótipo form. O estereótipo form representa um formulário que deve ser preenchido em uma página web. Normalmente, estereótipos form, classes com estereótipos form, complementam classes do tipo client page. Então, isso aqui também é um estereótipo gráfico que utiliza este símbolo aqui para representar que esta não é uma classe normal, é uma classe do tipo formulário web. E aqui nós temos um exemplo de diagrama de classes representando um projeto navegacional. Então, como eu falei já anteriormente, eu posso ter N tipos de diagramas de classes. Isso não é um modelo conceitual, isso não é um modelo de domínio, isto é um diagrama de classes representando um projeto navegacional utilizando classes estereotipadas. Então, esse exemplo representa o conjunto de páginas de um sistema de submissão de trabalhos científicos via internet. Então, eu tenho uma classe chamada página de congresso, que recebeu o estereótipo client page, é uma página que é carregada na máquina do usuário, e ela possui associações com 3 outras classes: página login, página submissão e página consulta, que também são client pages. Notem que existe uma navegabilidade nessa associação. Isso determina que as informações vão da página do congresso para a página login, ou página submissão, ou página consulta, mas a recíproca não é verdadeira. E que essa associação recebeu um estereótipo também, o estereótipo link, quer dizer que isso representa um link web, um link HTML. Então, quando a página congresso, ela vai ter um link para a página login, página submissão e página consulta. Então, a partir desse link, será carregado uma outra página na máquina do usuário. Notem que as páginas client page, login, submissão e consulta possuem associações de agregação com as classes formulário login, formulário submissão e formulário consulta submissão. Então, essas são classes que receberam o estereótipo form, então são formulários web. Elas estão associadas às páginas client por meio de uma associação de agregação. Isso significa que elas complementam a informação da página login, da página submissão e da página consulta. Por isso essa agregação. Quer dizer, quando eu carregar uma página login, eu vou carregar também o formulário login. Quando eu carregar a página de submissão, eu vou carregar também o formulário de submissão. E quando eu carregar a página consulta, eu também carregarei o formulário consulta-submissão. Então, a página login permite que o usuário se logue no sistema, a página submissão permite que o usuário submeta um trabalho ao congresso, e a página de consulta permite que o usuário consulte a situação das suas submissões. Vocês notem que essas classes formulário, elas possuem associações com a classe página de servidor, que tem o estereótipo server page, ou seja, é uma página de servidor. E essas associações, elas possuem o estereótipo submit, quer dizer que o conteúdo do formulário é submetido ao servidor. Também existe uma navegabilidade na associação, isso significa que a informação trafega somente na direção do servidor, mas o contrário não é verdadeiro. Porém, a página servidor possui uma associação com a página consulta, que é do tipo build, ou seja, a página servidor manda essa página client ser reconstruída, recarregada. Então, quando ela tiver o resultado da consulta da submissão, ela recarrega a página consulta com os resultados. Então, isso aqui é um exemplo de projeto navegacional utilizando classes UML estereotipadas. E nós terminamos mais essa aula. Concluímos a primeira parte sobre estereótipos, iremos apresentar outros estereótipos nos vídeos seguintes. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtem,
compartilhem esse vídeo com quem possa se interessar com ele, e se ainda não se inscreveram, eu peço que você se inscreva no canal. Obrigado pela atenção.